tem uma palavra do céu hoje para nós. Quantos querem uma palavra quentinha, forno, saiu essa semana? Eu estava dormindo e, claro, né, a gente, quando acorda tem que estar dormindo, né? Aí eu estava dormindo e de madrugada, Deus às vezes tem umas coisas comigo. Na madrugada ele me acorda e mexe comigo e fala duas palavras. Religare, a primeira palavra que ele falou comigo. E essa é uma palavra que eu já estudei bastante tempo atrás, e é uma palavra que ela é uma palavra no latim que significa conexão, trazer de volta. E depois veio uma palavra também dentro do meu coração chamada beneplácito. Se você quiser xingar alguém, chame ele de beneplácito. E aí, essas duas palavras. Só que essa palavra beneplácito é uma palavra bíblica. Está na Bíblia. E aí, também como eu já estudei isso, eu fui criar uma conexão nessas duas palavras. E Deus falou muito então comigo. E eu queria então compartilhar com vocês sobre essa ideia de Deus, porque religar é trazer de volta. Então, deixa eu falar uma coisa para você. A ideia aqui é justamente isso, o maior milagre que Deus pode realizar na vida de alguém é trazê-lo de volta para os seus braços. É trazer de volta para os seus braços. O maior milagre, porque a gente já viveu tantos milagres aqui esse mês, palavras de milagre, mas a palavra religar significa religar, reconectar. Isso descreve a missão do céu na terra, por isso, reconectar o homem com Deus. E então o nosso tema é justamente esse, é trazer de volta, religar. Nós precisamos entender isso. Ok? Então, eu quero te chamar para entender esse princípio hoje. E depois que a gente entende essa palavra, nós precisamos pensar muito que o desejo do coração de Deus sempre foi esse, desde o início, de trazer o homem de volta. Você precisa entender que lá no início, lá no Jardim do Éden, o pai vai pensar muito sobre isso. Então, religar é mais do que voltar para a igreja. Que a gente tem uma ideia de, alguém que está chegando. Ei, mais do que isso, é voltar para o braço do Pai e refazer de volta tudo aquilo que porventura foi quebrado. Jesus, ele se tornou uma ponte para trazer o homem de volta. Foi isso que Jesus veio fazer sobre a terra. Então, essa palavra que eu falei, chamado beneplácito, você precisa agora ir para a Bíblia, porque eu quero te mostrar isso lá. Efésios capítulo 1, verso 5. Olha o que está escrito lá. Diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o beneplácito da sua vontade. Ou seja, essa é uma palavra que carrega uma grande verdade. Boa vontade, prazer, é uma palavra no hebraico, que tem o significado razão, vontade, favor, aceitação. Ei, deixa eu falar uma coisa para você entender. Deus não teve uma obrigação em te buscar de novo. Ele fez de livre e espontânea vontade. Ninguém teve que botar o braço de Deus para trás. Ele quis fazer isso. Isso é muito lindo, porque Deus quis trazer você de volta para Ele. Essa é a palavra que nós temos hoje. É o que o Senhor vem falando hoje para nós. Então Deus, Ele não te salvou por obrigação. Não foi isso. Deus, Ele teve prazer, alegria, com uma ideia de adotar você como filho. Ele quis isso. Ele buscou você. Ou seja, essa é o que nós vamos entender hoje. Ele teve prazer, ele se alegrou em trazer você de volta. Religare é o plano de um Deus que amou primeiro e decidiu buscar a gente. Porque às vezes a gente diz, eu aceitei Jesus. Ei, não, ele te aceitou primeiro. Ele já te buscou lá. Ele já te queria
É tanto que, se você entender, a palavra que nós vamos começar hoje, levando você a entender, é justamente isso. Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. Vamos lá? Vamos juntos? Quantos querem orar comigo e pedir revelação do céu? Pai, traga a revelação do céu para nós. Que essa palavra queime dentro do nosso coração. Nós queremos entender. Nós queremos perceber o teu amor hoje aqui, tão forte. E nós queremos que o Senhor fale conosco, ministre ao nosso coração. Que essa palavra queime dentro de nós, em nome de Jesus. Então vamos lá? Colossenses 1,13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Ou seja, sabe o que Deus fez? Lá, desde o início, Ele sempre projetou isso, e então Ele vai concluir isso com Jesus. Ele te libertou do império das trevas, ou seja, você estava preso, e Deus foi lá e arrancou você, e transportou você. A ideia é pegar você e levar para o seu reino. A gente já sabe que o reino de Deus tem uma linguagem diferente. As trevas é tudo aquilo que a gente já sabe. Então, só que Deus, Ele quis, desde o início, te chamando, te buscando para isso. Se você for estudar um pouquinho a história, lá em Gênesis, você vai ver essa palavra lá em Gênesis 3, no capítulo 3, 9, porque eu vou agora levar você a entender alguns princípios. E o primeiro princípio que eu quero te dar é que Deus sempre quis religar o homem a Ele. Ele sempre quis isso. Por isso, Ele chamou a mim e a você, desde o início, quando a palavra em Gênesis 3, 9 diz assim: mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Essa foi a conversa de Deus lá no jardim do Éden com o homem. Ele chegou perguntando para o homem: onde você está? Sabe o que Deus queria? Relacionamento. Trazer de volta aquele homem que havia caído no pecado, se perdido ali, e correu, se fugiu, ficou se escondendo. E às vezes as pessoas estão assim, se escondendo, por causa das situações. Agora, veja só, se desde o jardim do Éden Deus quis buscar o homem, é porque o céu sempre tomou iniciativa. Se você entender, Deus estava sempre buscando, Deus está sempre perguntando: aonde você está? Ele faz essa pergunta para você hoje. Aonde você está? Onde que você está? O que você está vivendo? O que você pode viver? Qual é o desejo do coração para você? Se você está ainda vivendo algumas coisas aqui, desse lado, Deus quer transportar você para o reino do Filho do seu amor, onde você vai ter vida plena, restauração, transformação. A maior riqueza que um homem pode ter é encontrar Jesus como o Senhor da sua vida, deixar Ele ser o governo da sua vida. Então, a primeira coisa que eu quero te dar é justamente isso, essa ideia de Deus trazer você de volta. Segunda coisa, Ele nos libertou do império das trevas, conforme Colossenses 1,13a. A palavra do Senhor diz: Ele nos libertou do império das trevas. Qual que é as trevas hoje atual? Porque quando o Senhor diz que Ele nos libertou do império das trevas, a gente vai ver muitas coisas. As trevas hoje têm nome. Por exemplo, a ansiedade é uma guerra. Muita gente que está em trevas por causa da ansiedade. Porque na ansiedade tem medo, tem insegurança, tem certeza. E como é que alguém cava a ansiedade? É quando ela se desestimula da fé, quando ela começa a perder e deixar que os pensamentos levem a ela. A Bíblia vai ensinar como a gente vence isso, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então você precisa gerar a fé que te impulsiona a viver isso. Muita gente ansiosa porque começa a fazer coisas sem ouvir a voz de Deus, e por causa disso se perde. É assim que nasce a ansiedade. Alguém ansioso, ele vai tomar decisões precipitadas.
na sua vida. Tem uma outra coisa que está no reino das trevas. Quais são elas? Os vícios. Muita gente viciada em coisas, muitas situações. Tem todo tipo de vício hoje, né? Tem o joguinho do tigrinho, o tigrão. Tem tanto tipo de vício, né? E tantas guerras por aí que estão prendendo as pessoas. Gente que está presa em situações difíceis da sua vida. Deus quer te transportar e te levar para a libertação, o lugar do reino, o lugar da bênção para a sua vida. Deus está querendo fazer isso com a gente. Deus deseja isso. Relacionamentos quebrados, pessoas que, por causa de situações difíceis da sua vida, quebraram um relacionamento com pessoas e, por causa disso, estão magoados, sofrendo, angustiados, carregando as pessoas anos a anos a fio nas costas, como um peso. Ei, joga esse peso fora hoje, venha para o reino da luz, aqui tem uma identidade, e você vai ficar livre, você vai colocar diante de Deus. Como é que a palavra de Deus nos ensina fazer isso? A palavra de Deus fala assim, olha, vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque todas essas situações podem estar presas na sua alma. Então, queridos, depressão, gente cheio de luta, guerra na depressão. Eu já tenho atendido pessoas com casos de depressão, muito sério, e nós vamos ensinando a pessoa a dar passos, sair dessas situações. Nós precisamos entender que no reino de Deus, o Senhor vai nos curar, Ele quer transformar a nossa vida, mas você precisa entender o plano real de Deus. Uma das coisas que estão ali no reino das trevas, porque é um reino, tá? É um lugar onde você fica preso, tem um ditador lá. A imoralidade, muita gente sofrendo por causa disso. Hoje, a informação que chega, às vezes, no celular, gente que manda mensagem para a gente, né? Amigos que, às vezes, mandam mensagens de destruição, que a gente precisa vencer isso. A imoralidade, esse é um dos pecados que tem assediado o coração, pessoas destruindo casamento por causa disso. Meu Deus! É uma luta, gente, sim ou não? Vocês estão muito sérios hoje, hein? Ou é o pastor que começou batendo, né? Mas a verdade é que nós precisamos nos livrar disso. A religiosidade sem vida. Presta bem atenção, porque tem gente que acha que porque está na igreja... Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Religiosidade sem vida. Andar com Deus é o melhor caminho que alguém pode escolher. Uma vida simples. Nós não trabalhamos aqui com uma ideia de prender ninguém, de torturar ninguém, dizer que as pessoas, como elas têm obrigação de ver. Não, nós ensinamos os princípios e você vai decidindo qual o nível de caminhada você consegue andar. E vai entendendo esse caminho do reino e na linguagem do reino, aqui você cresce. Só Jesus podia libertar e restaurar, ou seja, religar o milagre da libertação. Só Ele podia fazer por nós. Então, quando Ele veio aqui, porque você sabe que Jesus chegou lá nas trevas. Quem é que sabe disso? Se você não sabe, tem que ler a Bíblia. Tá? A Bíblia diz que Jesus, quando ele foi crucificado, ele foi sepultado e desceu lá no inferno e tomou a chave da mão do diabo. Foi assim que aconteceu. E libertou os cativos e o cativeiro. Quebrou tudo lá e diz assim: eu vou levar esse povo para o meu reino. Eu e você somos resultados de um nível de libertação que Deus já começou lá. Então, nós precisamos entender isso. Amém? Nós somos chamados para isso. Agora, olha só, a terceira coisa que eu quero aqui a gente vai aprender juntos. Deus nos transportou para o reino do seu
Filho do seu amor. Colossenses 1,13, parte B. Nos transportou. A ideia é, quem está em Cristo mudou de governo. Ou seja, agora quem manda na minha vida é o Senhor. Foi tirado das trevas e colocado sob o governo do amor. Aqui a gente recebe uma nova identidade. Aqui a gente recebe nesse governo uma nova direção. Você agora anda na direção do Senhor, uma nova vida. É isso que Deus estabeleceu, é isso que Ele quer quando Ele foi lá e nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele diz: aqui você tem uma identidade. A primeira identidade que você vai ter que conquistar na sua vida é a identidade de filho. Lembra lá do filho pródigo? Lembram do filho pródigo como foi? Ele estava lá, perdidão, pegou toda a herança, foi embora, carregou tudo, mas um dia, olha só o que vai acontecer, um dia ele cai em si e decide voltar para a casa do pai. Sabe o que aconteceu lá? O pai estava olhando e de repente ele vê o filho longe, é assim que a Bíblia relata lá. E quando ele vê o filho, a Bíblia diz que o pai correu e foi e abraçou o filho e fez uma festa. Deu anel de honra, colocou sandálias nos pés, vestiu de novo ele. Sabe o que Deus faz? Identidade. E falou algo muito poderoso. O que foi? Esse meu filho estava morto e reviveu. Vamos festejar, mata o novilho, faz uma festa, vamos agora celebrar, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Somos nós, que estávamos perdidos, e de repente Jesus religare, traz de volta, e aí é muito lindo. Quantos estão comigo isso? Você foi chamado para viver essa verdade. Toca no seu irmão que está perto de você e diz isso para ele. Deus transportou você, querido. Fique lá, no reino de Deus, lugar de bênção. Amém, amém. Então você foi tirado de lá. Agora presta atenção, porque eu agora quero falar um pouquinho sobre religare. Religare foi um plano de amor. E aí, quando eu falo de religare como plano de amor, eu tenho que falar daquela palavra que eu falei, né? Beneplácito. Olha só, Efésios 1:5. Conforme o beneplácito da sua vontade. Você foi desejado por Deus. Essa é a ideia. A sua reconexão não é obra do acaso. Por acaso Deus pensou em... Não, Ele desejou isso. Mais um plano poderoso de amor Deus vai estabelecer ali. Quando Ele olha para o homem que está fora do plano original, Ele diz: eu quero esse homem de volta. Eu fico imaginando Deus sorrindo ao pensar em te salvar, em te ter de volta. A alegria, assim como foi com o pai do filho pródigo. Trazer de volta. Meu filho retornou. Que alegria. Gente, é o máximo que a gente pode entender. É justamente isso. A bondade de um Deus maravilhoso. E por último, eu quero te chamar a atenção e dizer da redenção e o poder maior que pode existir em um milagre. A redenção simboliza rendição, um momento em que Jesus vai na cruz e ele diz assim: olha, eu vim para salvar todos aqueles, eu me torno ponte para poder levar vocês de volta ao convívio com o Pai. Que coisa linda! Colossenses 1,14 diz: em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Fomos chamados para isso. Redenção, Jesus pagou o preço por você. É isso que aconteceu lá. Remissão, sua dívida foi cancelada. É a mesma coisa de eu estar devendo e de repente chegar lá no banco, né? E a dívida foi cancelada. Tudo pago. Quem pagou? A pessoa vai querer saber quem pagou essa dívida.
Hoje nós sabemos quem pagou a nossa dívida. Jesus pagou a nossa dívida que tínhamos lá na cruz, com sangue derramado. Que coisa poderosa. A partir dali eu pude me tornar uma pessoa livre. Você só é escravo se você quiser, porque Ele já fez tudo. Ele já fez tudo, todas as bênçãos estão ao seu dispor. Ele já estabeleceu todas as coisas. Não existe milagre maior que ser perdoado, livre, restaurado. Não existe milagre maior. Você pode contar todo tipo de milagre que você possa imaginar. Tudo que você possa fazer ou experimentar como milagre. Não existe milagre maior do que o milagre da salvação. Poder ser alcançado pelo Senhor de graça, sem nenhum preço. Tem gente que quer pagar o preço. Jesus não vai aceitar. Ele não quer que você pague o preço. Mas eu tenho que ser bonzinho para poder ser salvo. Não precisa. Você precisa decidir por Jesus. Aí depois, num processo de restauração, conversão genuína, dia após dia, você vai mudando a sua vida, porque você vai mudar de lugar. Você vai sair do reino das trevas e vai para o reino do Filho do seu amor, um lugar onde Jesus é o Senhor, e é Ele que governa e Ele que manda. Quantos estão entendendo isso? Então, eu queria estimular você a pensar muito sobre isso. Religar de volta para a sua casa, para os braços do Pai. É por isso que a gente entende que o que Deus tem hoje dentro do seu coração é justamente braços abertos. Nós precisamos entender isso. Então, muito simples. Hoje, talvez seja um dia em que você possa decidir recomeçar. Dizer, Senhor, aonde que eu estava perdido? Preciso me encontrar. Aí o Senhor vai falar contigo. Porque homem nenhum pode convencer você. Mas o Espírito Santo é uma pessoa que mora dentro de você. E ele está querendo trabalhar na sua vida, para mudar a sua história, o seu caminho. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, o que aconteceu com você? E aí você vai dizer, religare. Ele me encontrou. Foi beneplácito. Um dia eu estava perdido. Jesus foi lá, pagou o preço. E aí eu me encontrei. E agora eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Estou fazendo coisas novas. Quando a gente se encontra, a vida muda. As coisas começam a fazer sentido para nós. Sim ou não? É verdade. Então olha para o seu irmão, diz assim, hoje é dia de reconexão. Em nome de Jesus.